Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Marta Braz. Sou uma das nutricionistas aqui da Sano, né? Vocês já conheceram a Beatriz, né, no módulo 1. Então, hoje é a minha vez de estar aqui conversando com vocês, né? Desde então, sejam bem-vindos ao nosso segundo módulo e iniciaremos falando um pouquinho sobre os alimentos industrializados, né? O que o excesso dos alimentos industrializados pode acarretar na nossa saúde. Acredito que a Beatriz já deu uma explanação breve, mas aqui a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né? A gente, desde criança, a gente consome muito, né, na nossa alimentação. A base da nossa alimentação, ela teria que ser uma alimentação mais leve, né? Até porque o nosso país, ele é riquíssimo em diversidade de frutas, de verduras, de legumes. Então, assim, a alimentação da gente teria tudo para ser uma alimentação linda, mas o que acontece não é isso. O que acontece é que desde criança, desde que a gente começa a se alimentar a partir de 1 ano, 2 anos, a gente já começa a ter acesso a alimentos industrializados, é o refrigerante, é o doce, coisa que não seria legal de introduzir na alimentação da criança, mas acontece e acontece muito, né? A gente sabe disso, aconteceu comigo, possivelmente aconteceu com você também, e a gente acaba crescendo com um paladar acostumado àqueles alimentos industrializados, que têm excesso de sódio, que têm excesso de açúcar, e a gente sabe que esses alimentos que têm excesso de sódio, de açúcar, de corantes, de conservantes, acabam viciando o nosso paladar, né? Quanto mais a gente come, mais a gente tem vontade de comer aquele alimento. Quem nunca abriu aqui um salgadinho e disse, eu vou comer só um pouquinho e acabou comendo um pacote inteiro, até pegando outro pacote para consumir, não é isso? Porque esses alimentos, parece que quanto mais a gente come, mais a gente sente vontade de comer e nunca tá saciado. E assim a gente faz um consumo excessivo desses alimentos, né? Tanto na questão da quantidade quanto na questão da frequência que a gente consome esses alimentos. E também pela questão da nossa rotina, né? A rotina da gente acabou sendo uma rotina muito corrida, muito cansativa, e a praticidade de alimentos industrializados, de alimentos que não precisam de tanto trabalho para ficar pronto, né? Aquela questão tipo do miojo, a geração miojo, que a gente quer tudo para agora, tudo hoje, ela acaba sendo muito forte, né? E a gente acaba escolhendo esse tipo de alimento pela praticidade mesmo, né? E acaba não consumindo os outros alimentos, que são verduras, legumes, tubérculos, as leguminosas, que são feijão, ervilha, soja, grão de bico, enfim, esse tipo de alimentos são alimentos muito saudáveis. Porém, pela praticidade, como eu já falei, a gente acaba escolhendo os industrializados. E o industrializado em si, ele é gostoso, é gostoso. Ele não é ruim, porém, não para o nosso paladar, porém para a nossa saúde, ele é um alimento muito ruim. Por quê? O excesso de alimentos industrializados pode causar câncer, porque já tem estudos mostrando que o excesso de alimentos embutidos, como salsicha, linguiça, calabresa, presunto, ele aumenta a probabilidade de você desenvolver câncer de colo, certo? De intestino, esse tipo de câncer. E também os alimentos industrializados, além de estar associado a esse risco mais elevado de câncer, eles também estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, circulatórios e vários outros problemas que acaba que a gente associa, né, esse tipo de problema de diabetes, de hipertensão, a problemas, devido à idade, porque a maioria dos pais ou avós, ou mães da gente, tem esse tipo de problema, seja diabetes ou hipertensão, mas o que acarretou isso? Possivelmente foi um hábito alimentar ruim, um consumo prolongado desses alimentos, uma exposição muito grande a esses alimentos, né? E quando a gente faz um consumo muito grande desses alimentos, os alimentos saudáveis, eles acabam ficando em deficiência no nosso corpo. Ou seja, não tem espaço para eles, porque a gente consome tanta coisa industrializada que a gente vai lembrar de consumir uma fruta, de consumir legumes, de consumir verduras. Não, a gente quer praticidade. E quanto mais a gente tem praticidade, mais a gente busca isso, né? É aquela questão do miojo, né?
A gente coloca ali e ele já tá pronto. Ou a questão de uma lasanha que já vem industrializada, né? A gente só coloca no forno, ela tá pronta, a gente não tem o trabalho de cozinhar um macarrão, de torrar carne, não tem esse trabalho. Então, assim, é questão de minutos, de 10 minutos, de 5 minutos, aquele alimento tá pronto. Então, acaba que sendo uma mão na roda, como se fala, no nosso dia a dia, que é muito corrido, não é isso? Porém, a gente tem que pensar a longo prazo. O que é que eu estou fazendo com a minha saúde que vai me dar longevidade, que vai me dar qualidade de vida, não é isso? Porque a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro, ela tem aumentado gradativamente. Mas como é que está sendo essa qualidade de vida? Será que está sendo uma vida legal, uma vida ativa? Será que essa pessoa, quando envelhecer, vai ser uma pessoa ativa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é alegre e contente? Ou vai ser aquela pessoa que passa o tempo todo em casa só cuidando da saúde, tomando medicamentos, né? Porque lá atrás não fez escolhas melhores, né? Então a gente tem que parar e refletir o que é que eu estou fazendo hoje que vai me dar qualidade de vida. Porque eu escutei uma frase, acredito que foi ontem, ou foi ontem, que falava o seguinte: é fácil a gente construir hábitos ruins porque a gente quer a recompensa agora. E quando a gente tem um hábito ruim, a gente tem essa recompensa agora, né? E o hábito bom, o hábito que vai nos fazer bem, a recompensa não é de imediato, entendeu? Ela demora um tempo para chegar. Então eu tenho que parar e refletir. O que é que eu estou fazendo hoje para me dar uma recompensa amanhã? Será que eu tô querendo recompensa imediata? Será que eu tô preferindo abrir um salgadinho, um doce industrializado? Ou eu tô fazendo escolhas melhores, dedicando um tempinho na minha rotina para cozinhar, para escolher alimentos melhores, como frutas, legumes, para consumir mais vegetais, porque isso sim vai nos dar qualidade de vida. Isso sim vai fazer com que a gente previna algumas doenças, como eu já tinha citado, né? Gordura no fígado, hipertensão arterial, diabetes. Então, assim, a alimentação industrializada causa tudo isso. Porém, uma alimentação controlada e equilibrada, ela vai prevenir. Tanto ela vai prevenir, quanto ela vai ajudar aquela pessoa que já adquiriu determinada doença, entendeu? Como a diabetes, a hipertensão, que a gente sabe que a gente consegue fazer um controle melhor através da alimentação. Eu acredito que a alimentação é a base de muita coisa, né? Já dizia Hipócrates, que era o pai da medicina, que o alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Então, assim, centenas de anos atrás, bem antes da medicina estar tão evoluída, Hipócrates, que foi o cara que, tipo, o considerado pai da medicina, já reconhecia que o alimento, ele tem um fator muito importante na prevenção, na cura de doenças, né? Digamos que a nutrição está aqui para dar qualidade de vida, mas para isso você tem que parar e analisar quais são as suas escolhas hoje. Será que é tão interessante eu ir no supermercado e encher meu carrinho de alimentos industrializados, ultraprocessados, cheio de sal, de açúcar, de aditivos químicos? Enfim, porque o alimento industrializado, ele também tem uma questão, né? Como ele é rico em aditivos químicos e sal, açúcar, ele vai acabar que ele agride tanto a nossa mucosa intestinal, que a nossa absorção, ela fica prejudicada. O nosso intestino, certo? Ele tem uma parede, uma mucosa, que ela é íntegra, certo? E a gente tem os nossos probióticos, as nossas bactérias, que estão ali colonizando, elas estão em harmonia. Só que quando eu consumo alimentos muito cheios de conservantes, de aditivos químicos, de sal, de açúcar, esses alimentos acabam fazendo o quê? Acabam que danifica essa mucosa intestinal, certo? E aquela paredinha que tinha de proteção, que impedia que muitas substâncias que não era para passar para a corrente sanguínea, elas conseguem passar. É tipo isso, ó. Eu tenho aqui minha parede intestinal tá junta, certo? Quando eu começo a consumir alimentos industrializados, eu começo a agredir essa parede intestinal, começo a botar bactérias ruins, e essa ligação que estava juntinha, ela começa a ficar assim. Então, substâncias ruins que não passariam, agora elas estão tendo livre acesso à nossa corrente sanguínea. Então, elas passam pela nossa corrente sanguínea, elas vão começar a fazer danos tanto no nosso tecido, dos nossos órgãos, do corpo, não é isso? Inflamar o nosso corpo, causar uma inflamação no nosso corpo.
causar problemas mentais, né? Questão de ansiedade, questão de depressão, pode estar associada a uma alimentação ruim, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas em torno de 85% da serotonina que é produzida no nosso corpo, ela está no intestino. Porém, essa serotonina ela não vai ser absorvida pelo cérebro e ter aquela função lá no cérebro de saciedade. Porém, ela é importante para a manutenção das células intestinais, né, para manter essa parede intestinal íntegra. Ela é importante para a preservação da nossa flora intestinal, que são as bactérias que colonizam lá o nosso intestino, certo? Ou seja, ela é importante para a manutenção de um intestino saudável, de um intestino que quando a gente consuma vegetais e frutas, ele consiga absorver bem e utilizar bem aqueles nutrientes, né? Porque a gente sabe que o consumo de industrializados, ele além de acarretar esses problemas, né, a longo prazo, imediatamente eles já começam a agredir o nosso intestino, o nosso estômago. Quantas vezes eu não peguei pacientes que estavam com refluxo, com gastrite, porque pelo excesso de alimentos industrializados, né? Pelo excesso de farinha branca, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de gordura. E acaba alterando, né? Vamos dizer assim, a harmonia do nosso sistema digestório, e o nosso sistema ele responde com a gastrite, com refluxo, entendeu? Tem um estudo que mostra que o consumo excessivo de alimentos industrializados com excesso de sódio está associado ao desenvolvimento de gastrite por H. pylori, que é aquela bactériazinha que vai lá no estômago formar. Você tem gastrite e tal, ela começa lá agindo, daqui a pouco tem uma úlcera. E às vezes a gente não sabe que tudo isso está associado apenas a um hábito de alimentação ruim. Então eu quero hoje que vocês parem e reflitam o que vocês estão fazendo. Será que vocês estão realmente preservando o corpo de vocês, pensando numa qualidade de vida não imediata, mas daqui pra frente? Porque se não tiverem, eu acho bom vocês começarem a pensar e fazer essas escolhas melhores, certo? Então, essa foi a primeira parte. A segunda parte eu vou explicar mais algumas coisas, certo? Então, espero que tenha ficado claro um pouquinho pra vocês o porquê não consumir diariamente ou com uma frequência grande, numa quantidade grande, alimentos que sejam ultraprocessados, né? Que tenham esse excesso de sódio, esse excesso de sal, esse excesso de conservantes e corantes.